Quando a gente fala em direitos humanos, apesar de eu ser ligado ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos, quando eu estava no Conselho Tutelar, não estava ligado ao Centro de Defesa, ou seja, a uma entidade. Mas eu estava trabalhando em prol dos direitos humanos, especificamente de crianças e adolescentes. E aí processar a garantia, né? Quando a gente fala em questões ligadas, por exemplo, à violência doméstica sexual, e aí vem, né, um monte de coisas. Eu estava ali para tentar garantir o direito humano, o direito de um atendimento, o direito de, né, enfim, o direito à saúde, o direito à alimentação, coisas importantíssimas. Mas aí eu tenho, dentro desse movimento contrário da sociedade, às vezes eu tenho uma mídia que impulsiona e diz todos os dias, olha, queremos justiça, queremos justiça. E aí eu me questiono, mas que justiça que é essa? Não sei se vocês já viram, né, tem uma, sei lá, acontece um assassinato. Aí, né, uma pergunta fatídica que muitas vezes é feita, né, para o próprio repórter, a pessoa, né, a família né, da vítima. Primeiro, o que você está sentindo? E aí o que você está sentindo? Como é que se faz uma pergunta, né? Uma pessoa vai lá fazer uma entrevista, o que você está sentindo? Ela perdeu, às vezes, né, um filho, um pai, uma mãe, então, né? E uma segunda pergunta é, o que você quer? E as pessoas comumente respondem, nós queremos justiça. E aí, né, eu tenho assumido um discurso ultimamente, não, eu quero mais, eu não quero só essas respostas. Para mim, eu já estou saturado dessas respostas, porque elas são muito evasivas, são poucas. Eu quero ir buscar mais longe. Então, né, tenho ido nesse movimento contrário, né, estou tentando incomodar a sociedade para ela não caminhar nesse percurso. Não, eu quero dizer que existem outros caminhos. É possível fazer um trabalho que possa tentar garantir ao ser humano esse direito à vida, para que a gente possa respeitar. E se as pessoas conseguirem entender que nossas crianças aprendem, se for ensinado coisas boas elas vão fazer. Se for ensinado coisas más elas também vão fazer. É um processo. Sempre faço, para que as pessoas entendam que há esse movimento, eu sempre faço uma comparação rápida. A gente imagine vocês uma cena, montar uma cena 100 anos atrás. Então, se sentava em torno à mesa, e aí para se fazer a refeição, e havia o diálogo. E o pai sabia o que aconteceu com a mãe, e a mãe sabia o que aconteceu com os filhos, e todos ali se congregavam como família. A gente sabe. E aí isso gerava o tal do respeito, que a gente fala. Ou seja, a proximidade era tanta que a criança tinha um respeito pela figura do pai, pela figura da mãe. Eu não sei se vocês foram da época, mas na minha época era assim. Meu pai olhava feio, eu já entendia tudo. Meu pai olhava... O que era isso? Era medo? Não, isso era um limite. Limite. A imposição de limites foi de tamanha forma que eu conseguia ter o respeito pela figura do meu pai e da minha mãe, porque eu entendia. Isso não é medo. É um limite. E como se não bastasse, né, alguns anos atrás nós tínhamos um aparelho por casa, né? E era o bom do momento era você ter um aparelho de televisão na casa. Hoje, eu não tenho mais um aparelho por casa. Se possível, eu tenho um aparelho por cômodo da casa. Eu tenho na sala, eu tenho na cozinha, eu tenho no quarto. Tudo para, né, isso para dar suporte a esse ser humano que quer cada vez mais. Bom, né, dificilmente a gente encontra todo mundo em casa, porque cada um tem um horário diferente, de fato. Mas imaginemos que nesta casa tenha o pai. Vou colocar. Imaginar que nessa casa tem o pai, que ele chega, tá? Né, uma grande realidade é que em muitas casas o pai não está presente. Mas aí vamos imaginar que quando o pai chega, o que acontece? A mãe chega também. Aquela mesma mãe lá de 100 anos atrás, que estava em casa, né, fazendo a janta, ela também chega, porque ela saiu para o mercado de trabalho. E aí eu brinco que eu falo que aí quando chega na hora de fazer a refeição, então pega-se o alimento na cozinha. Aliás, existe um termo que está crescendo, tá, gente? Eu aprendi, vida compacta. Nossa, a vida compacta está, como diz o linguajar, bombando. Porque se constrói uma casa minúscula, que não se favorece ter uma mesa na cozinha.
eu preparo o alimento, e aí ela já é conjugada, é tão compacto que ela é conjugada. Se eu saio da cozinha, eu já estou na sala. E na sala tem a televisão. Então, não preciso, nada favorece ao diálogo. Meus filhos não sabem mais dialogar, mas isso gera um grande comportamento. Enfim, nesse final de tarde, o pai e a mãe, o pai está lá sentado, né? Vou brincar aqui, com um prato na mão, sentado no sofá, de frente para a televisão. Quando eu faço a comparação disso, e é essa a discussão que a gente tem tentado gerar nas pessoas, gente, só entendam que o comportamento social muda, e aí você muda as pessoas, né? Que as pessoas, porque a gente quer essa justiça, que é algo pontual, prende. Eu quero saber se isso resolve toda uma problemática. Quando eu pontuo que uma pessoa, um ser humano, homem ou mulher, comete um crime, rouba um carro, ele não roubou o carro porque, de repente, um raio caiu na cabecinha dele, naquele momento em que ele estava passando, ele estava indo para o serviço. Aí ele roubou o carro, aí caiu um raiozinho na cabeça, ele falou, não, vou roubar esse carro. Aí ele vai lá e rouba o carro. Não foi isso. Processo. Da mesma forma que eu pauto 100 anos atrás e pauto hoje, eu consigo entender que há uma diferença, há uma mudança de comportamento. E nós todos, sociedade altamente organizada, tecnológica, estamos sujeitos às nossas casas a isso. Quantas vezes nós assumimos esses mesmos comportamentos? Aí a gente não favorece o diálogo, não tem mais tempo. É a falta de tempo, fazer, cumprir, ter, comprar. E aí vai. Aí a televisão dita que a gente tem que fazer isso mesmo. É legal, né? Massageia o ego. Eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. Enfim, aí a gente vai assim, dá para divagar em várias outras situações. O ser humano está se preocupando tanto consigo mesmo, ele está se fechando, e aí eu tenho que cuidar, mas cuidar dos meus. Eu só tenho que cuidar, né, aquilo que está em volta de mim, aquilo que é meu. Então eu tenho que, olha, o outro que está lá do outro lado do mundo, desculpa a expressão, ele que dane-se, porque eu tenho que cuidar aqui. Isso é crescente. Uma criança, ela é indefesa, né? Você já sabe onde é a pontinha do nariz, você é um adulto, né? Então a gente precisa... Mas é dentro dessa perspectiva, né? De que o meu mundo, então quem é que me protege? Peraí, né? Ao acaso essa criança é dissociada, né? De famílias, de seres humanos? E meio ambiente, quando a gente ensina para as crianças sobre meio ambiente, as crianças aprendem, gente, como elas aprendem. Então as escolas muitas vezes pautam para que as crianças tenham cuidado com o meio ambiente. E aí vem as cartilhas, e vem lá, pega as crianças dentro do ônibus e leva lá na mata, leva lá no rio, e olha, tem que preservar o rio. E as crianças aprendem. Então elas entendem que elas devem preservar os rios, as florestas lá distante. Quando ela viaja com o pai dela, que ela vê aquele verde todo, aí ela lembra que ela tem que preservar os rios e as florestas, porque foi dito na escola. Mas ela não entende que a casa dela, que a rua dela, que o bairro dela faz parte deste meio ambiente ao qual ela vive. E aí então a gente tem um comportamento social, advindo disso, que é as nossas ruas estão lotadas de lixo, as pessoas abrem o vidro naturalmente, como se joga a latinha para fora, joga o papel de bala, joga não sei o quê. Então, né? E aí, né, até Leonardo Boff fala muito isso, não é dissociado não, peraí, está junto, nós fazemos parte desse mesmo. Né? Então, as ações na defesa dos direitos humanos, mesmo quando eu defendo o meio ambiente, não só os rios e as florestas, né? Mas ela está tudo disso. Quando a gente processa a defender um direito, mesmo sem falar a palavra direitos humanos, que é tão penalizada hoje em dia, principalmente pela mídia, eu posso estar garantindo um direito humano. E, como finalizei ali, e finalizo aqui, nunca foi tão necessário a gente conseguir garantir o direito à vida, à existência da espécie. Olha, espécie humana. Nem pautei um grande movimento contrário. As pessoas se sentiram satisfeitas com a morte do Bin Laden, porque alguns especialistas disseram que o mundo está mais tranquilo, sabendo que não existe o Bin Laden. Mas o que muitas pessoas não sabem é que pessoas, seres humanos também, que conheciam e que gostavam do Bin Laden,
estão fazendo, estão se preparando a cada momento. Alguns já estão entrando em ação e outros estão se preparando para entrar em ação. É uma reação em cadeia, que é violência gera violência, mas que a gente prefere, muitas vezes, enquanto sociedade, fechar os olhos e dizer, não, pronto, estamos livres do Bin Laden. Sem entender que essa permeia os nossos lares. Não, tinha que matar mesmo. Imagina o que ele fez. Imagina, tinha que pendurar ele de ponta cabeça. O que estamos ensinando às nossas crianças? Elas aprendem. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Mas se elas podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar. Eu quero passar essa frase para frente muitas vezes, através de ações. Então, quem precisa entender e impor os limites são os pais. Inclusive, detalhe, é um direito. Se eu vasculhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu consigo pontuar vários momentos em que isso é um direito da criança, ter a imposição de limites dada pelos pais. Eu acho magnífico isso. Os pais têm o dever e as crianças têm o direito de terem limite. Então, propus à cidade que, não, em vez de eu falar com as crianças, me organiza os pais, que eu falo com os pais sobre limites. E aí eles sentiram que surtiu um resultado e agora, novamente, eu vou voltar durante 8 dias lá à noite para falar em vários lugares, diferente com os pais. Então, eu acredito que muito desse trabalho deve, neste momento, dentro desse comportamento social, então, a gente pode ter a criança como foco de um trabalho direcionado, mas eu preciso entender que a criança está aprendendo dessa sociedade. Bom, então, se eu tenho um núcleo da família que emite um comportamento que a criança aprende, então eu precisaria interferir, ajudar, potencializar esse núcleo da família. Então, eu acredito muito, sim, no trabalho dos pais, nesse sentido, para que eles aprendam. Eu digo, enquanto pedagogo, que nós estamos lidando com os filhos dos filhos de uma tal dita desestrutura, tá? Agora é arranjo familiar, cada hora muda o nome, então novos arranjos familiares, mas eu entendo, quando a gente falava em família desestruturada, é como se eu estivesse partindo de uma estrutura, então a minha estrutura é melhor. Lembra a cartilha Caminho Suave? Trazia lá pai e mãe, bonitinho, lindo, sorrindo, um filhinho do lado, a filhinha do outro, um cachorrinho. Esse modelo de família não é mais o modelo atual, não existe mais esse modelo. Não dá para a gente cristalizar e dizer que... Então a família perfeita é aquela que tem o pai, a mãe, 2 filhinhos, um filhinho, um cachorrinho do lado. É o tio, a avó, a mãe, os 2 filhos, e não é que isso esteja errado, é um novo arranjo, por isso deram esse nome. Mas entendo que potencializar a ação desse novo arranjo, eu vou estar potencializando com certeza a ação das crianças. A cada momento você pode tanto direcionar para as crianças, dependendo daquilo que seja, como eu posso e devo direcionar aos pais. Eu acredito muito nesse trabalho com os pais.